Olá, seguimos então nosso passeio ao livro Adeus ao Mundo do Trabalho. Tivemos uma certa interrupção de alguns dias, ou tivemos alguns contratempos, mas já estamos de volta, dando continuidade, 2 capítulos hoje. Vamos falar do capítulo Indivíduo, Classe e Gênero Humano, o momento da mediação partidária, e o capítulo Trabalho e Estranhamento. Portanto, esses capítulos dando sequência à nossa análise do livro Adeus ao Trabalho, a centralidade e as metamorfoses do mundo do trabalho. Neste primeiro capítulo, Indivíduo, Classe e Gênero Humano, o momento da mediação partidária, ele vai fazer algumas reflexões sobre a pertinência de pensar a conexão entre os partidos e as classes sociais. Ele aborda a questão do alienamento humano, o tempo de trabalho e de não trabalho, o tempo liberado não permite, dentro do capital, a classe que vive do trabalho viver uma vida cheia de sentido. Ele reflete sobre o processo, portanto, dentro desse contexto da consciência de classe, como que ela se dá a aquisição da consciência de classe, e os partidos e sindicatos seriam elementos de mediação que afloram da necessidade de se fazer essa consciência de classe. Os sindicatos seriam instrumentos, portanto, mais imediatos da luta dos trabalhadores e os partidos mais globais e propriamente políticos. Ele faz uma crítica ao desvio de Stalin, né, e da União Soviética, que transformou o partido, que era um meio e um instrumento, em fim político, suprimindo, portanto, a classe e as suas necessidades e a sua autonomia, a classe trabalhadora, portanto. Ele vai dizer que o partido pode constituir-se como uma alavanca para a constituição do gênero humano emancipado, e a crise dos partidos contemporânea se deve aos erros e desvios dos próprios partidos, mas também esses erros e desvios seriam burocratização, dentre outros, mas também pela metamorfose da própria classe nesse contexto atual de precarização da classe trabalhadora. E aí ele deixa uma pergunta: que alterações essa metamorfose da classe, do mundo do trabalho, trará aos sindicatos e partidos? E aí ele encerra com esse questionamento, deixa em aberto para, evidentemente, o debate. Na sequência ele vai falar de trabalho e estranhamento, e inicia reafirmando que o ato de produção e reprodução da vida humana vem do trabalho, portanto, a importância do trabalho no seu sentido work, né, no seu sentido trabalho concreto. Lembrem dos capítulos anteriores. O trabalho é o motor do processo de humanização do homem, portanto. Ele é verdade mesmo assim, que na sociedade capitalista ele torna-se degradado e aviltado. Aí o trabalho abstrato, né? O trabalho que é fetichizado dentro da lógica de uma sociedade produtora de mercadorias. O trabalho, portanto, ele se torna, dentro dessa sociedade, que é a nossa sociedade, estranhado. Ele se torna o meio de subsistência das pessoas, ele se torna a força de trabalho, portanto, se torna uma mercadoria que produz outras mercadorias. Uma forma de realização se transforma na única forma de existência daquele que é despossuído. O que deveria ser uma forma de realização do ser humano se transforma na única forma de existência daquele que não possui mais nada a não ser a sua força de trabalho para vender como mercadoria no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Então, o trabalhador torna-se estranho, portanto, à sua força de trabalho, um meio de sua existência individual
torna-se este o trabalho. Sob o capitalismo, o trabalhador repudia, portanto, o trabalho, não se satisfaz, mas se degrada e se nega no trabalho. O trabalhador só se sente bem junto a si, né? Só se sente junto a si fora do trabalho. O seu trabalho é forçado, portanto, é somente um meio de satisfação das necessidades. É o estranhamento do trabalho. O estranhamento se estende no capitalismo contemporâneo da produção ao consumo, do tempo de trabalho ao tempo livre. O tempo livre, portanto, é nesse universo de manipulação das necessidades, a liberdade individual, ela torna-se uma fábula, ela torna-se uma aparência, porque, na verdade, o trabalho a liberdade é só aparente. O particular elege os objetos de suas necessidades e plasma essas necessidades individuais em conformidade com o lugar que ocupa na divisão do trabalho. Ou seja, você é livre a partir do momento que você consome e o quanto você consome, certo? Dimensões, portanto, da luta contra esse estranhamento. A primeira dimensão é a luta contra a mais-valia, e a segunda é a luta pela utilização do horário de não trabalho para uma experiência cheia de sentido. Uma reflexão bastante importante, como a utilização do tempo livre pode ser utilizada não para o consumo de mercadorias, mas sim para uma vida cheia de sentido. A emancipação do trabalho é mais do que a liberação do tempo livre, é uma outra forma de trabalho. A luta é pela sociedade do tempo liberado. A luta não é pela sociedade do tempo liberado, mas pela sociedade do trabalho que faça sentido. Há um processo de fragmentação da atividade produtiva que dificulta o trabalhador coletivo de massa e o seu potencial revolucionário. Ele reafirma isso, que ele já tinha falado em outros capítulos, e isso diminui a classe operária tradicional e torna mais difícil, mas ainda a classe que vive do trabalho é o sujeito social capaz de virar essa página do trabalho sendo estranhado e lutar por uma sociedade, portanto, uma outra forma de trabalho, né? Uma sociedade em que o trabalho faça sentido, ok? Então, esses seriam esses dois capítulos para esse vídeo, ok? Até o próximo vídeo.